Olá, eu sou Jaque Rodrigues, artista multilinguagem, falo da cidade do Crato, região do Cariri cearense. Hoje eu vim falar com você que está pensando em fazer uma publicação independente. Se você quer publicar um cordel, quer publicar um livro, quer fazer um livro de poesias ou quer fazer o seu próprio diário, seus próprios cadernos ou sketchbooks, a gente vai hoje compartilhar uma técnica de encadernação artesanal que você pode fazer aí na sua casa com os materiais que você tem disponíveis. Hoje a gente vai fazer a técnica costura de encadernação borboleta. Espera aí que eu vou te falar os materiais que a gente vai usar. Para essa técnica a gente vai precisar dos seguintes materiais: folhas ao seu critério, né? Essa vai compor a parte interna do caderno. Vai precisar também de folha colorida ou outro tipo de folha um pouco maior de gramatura para que você possa fazer a sua capa. Vamos precisar de régua, tesoura, estilete, agulha, furador, linha e uma canetinha para a gente fazer as marcações. O passo seguinte, a gente vai dobrar a folha ao meio. Eu estou trabalhando aqui com os dois tamanhos para que vocês possam acompanhar de duas perspectivas, né? No tamanho maior, por exemplo, na folha A4, eu estou trabalhando com a capa do mesmo tamanho. Então, vou aqui dobrar ao meio. Para facilitar esse processo, a gente pode juntar aqui as extremidades da folha, ó. É normal que tenha uma sobra, né? Porque aqui as folhas ficam uma à frente da outra. Então, vou juntar aqui, alinhar o máximo que eu posso. Seguro aqui e vou dobrando, começando aqui pelo meio, ó. Se você tiver uma dobradeira, você pode usar. Se você não tem, você pode usar os dedos mesmo. Eu geralmente uso os dedos. Então, aqui tá o meio, ó. A gente pode ver que esse, como é do mesmo tamanho, fica sobrando um pouco a borda, né? Isso aqui a gente pode finalizar, agitar na finalização, ou pode também usar assim mesmo. Esse daqui eu já deixei a folha sobrando um pouco. Por quê? Porque isso pode ser ajustado no final. Então, se você já não quer ter esse acabamento nessa feitura, você já pode usar a capa um pouco maior, né, com centímetros um pouco maior do que as folhas de miolo, e aí você consegue fazer com mais controle de sobra de papel, né? Consegue, por exemplo, evitar um pouco essa sobra. Aqui eu vou dobrar ao meio também. Utilizando a mão mesmo para fechar. Então, aqui a gente tem dois caderninhos, dois tamanhos distintos, A5 e A6. E agora o próximo passo é fazer a marcação para que a gente posteriormente possa perfurar, né? Onde vai as perfurações que vão receber a costura. O que eu indico para esse momento são esses marcadores que a gente pode utilizar nas laterais. Principalmente para quem está usando uma capa um pouco maior, é bom usar para que a gente consiga alinhar as folhas, sem se perder muito, assim, né? Ó. Como eu vou marcar esse caderno? Posso utilizar uma régua e marcar o centro da página e a partir do centro fazer uma marcação descendo 5 centímetros a partir desse furo central e uma marcação subindo 5 centímetros a partir desse ponto central. Eu tenho aqui as medidas, pensando o tamanho do caderno A5, né, que eu comentei anteriormente. Essas medidas vão ficar disponíveis no vídeo também para que vocês possam fazer em casa. Eu vou ensinar vocês como eu faço um gabarito com a folha, sem precisar usar régua
sem precisar usar medidas específicas, tá? A gente pega uma folha do mesmo tamanho do miolo, né, que a gente vai utilizar no nosso caderno. Como a gente faz? São 3 perfurações. Então, eu vou dobrar a folha ao meio e aqui no meio eu vou ter a minha primeira marcação, que é essa marcação aqui. Então, essa marcação aqui vai ser a central. E a gente pode pegar a extremidade superior e dobrar até ao meio para achar a segunda perfuração. E depois pega a extremidade inferior e dobra até o meio desse primeiro furo e acha a marcação e a gente tem o terceiro furo. Feito isso, a gente pode simplesmente encaixar esse gabarito nas folhas, confere se a dobra está ok no meio. E aí nesse momento é muito útil a gente utilizar algum grampo para prender as folhas, para nos auxiliar a deixar elas em um nível o mais correto possível. Então, vou utilizar aqui 2 grampos. Esses grampos você encontra fácil nas papelarias. E aqui vai me auxiliar a manter o nível das folhas, né? Eu vou estar utilizando aqui essa ferramenta, que é um furador. Mas se você não tem essa ferramenta específica, não se preocupe, porque ela é uma ferramenta que a gente pode hackear facilmente. Eu tenho mais 2 opções que podem servir de material alternativo. Uma delas é esse alfinete, que é um alfinete que a gente encontra nas papelarias, chama mapa-taça, né? É bom ele porque ele tem um suporte que você consegue segurar sem dificuldade, então ele é muito útil. E a gente tem também como opção essa outra ferramenta, que é um furador também feito a partir de uma cola de bastão com um prego pequeno. Essas são 2 opções simples, fáceis, baratas, que a gente pode estar substituindo pela ponta seca, tá? É bom refletir sobre que linha você vai usar, que agulha você vai usar, para você escolher qual furador é o ideal. Vocês conseguiram perceber a diferença que é utilizar o isopor como auxílio na hora de perfurar? Vale muito a pena experimentar em casa, fazer a perfuração com a superfície lisa e também com o isopor para você sentir a diferença na prática. Feita a perfuração, lembrando que são 3 furos, a gente vai pegar a linha que a gente escolheu e a agulha para começar a costura. Lembre-se de escolher uma linha resistente, tá? Para que você consiga ter um acabamento mais forte e mais bonito também. O primeiro passo é colocar a linha na agulha. Não precisa você deixar ela ponta dupla, como a gente faz, né? De vez em quando. Pode deixar a ponta solta, uma ponta maior que a outra. E a gente vai começar pelo furo central. Então, vai a linha, entra por dentro, a linha sai por fora. Então, aqui nesse primeiro momento você deixa uma ponta dentro do caderno, porque depois a gente vai utilizar para fazer o acabamento, tá? E toma cuidado para quando você puxar, não soltar. E agora você vai para o outro furo, né? Coloquei aqui pelo de baixo. Lembre-se de deixar uma ponta de linha no interior do caderno. Então, o primeiro movimento é de dentro para fora e aqui de fora você vai entrar no próximo furo e aqui estamos, né? Daqui a gente vai para o furo lá em cima, o terceiro furo. Depois você vem aqui para o terceiro furo. E agora a gente retorna para o furo central. Tá? Aqui vai ficar 2 partes. E aqui vai ficar uma parte. Então, chegando aqui, olha como é simples, gente. A gente
dá uma puxadinha para ficar bem firme, para não ficar folgada. Deixa um lado da linha para um lado e o outro lado da linha para o outro. Aqui a gente já vai fazer um acabamento dando um nó, aquele nó comum, tá? Dá uns 2, uns 3 nós. E depois a gente corta a sobra da linha. Se você quer um acabamento mais profissional, nesse momento você vai precisar da régua e do estilete. A ação que você vai fazer é ajustar aqui onde é necessário e simplesmente passar o estilete para tirar os excessos, tanto desse lado quanto do lado superior e inferior do caderno. Depois que você aprendeu a técnica, você pode se utilizar, se apropriar da sua criatividade e construir os modelos que tiver na sua mente. E aqui está pronto o seu caderno. Essa é a costura técnica encadernação borboleta. Aqui a gente tem, por exemplo, esse modelo que eu fiz sobrando linha para dar uma enroladinha aqui, né? Eu utilizei um papel que vem decorado. Aqui a gente tem ele com a costura exposta, né? Esse é uma outra costura, mas é bem parecida, mas a gente pode deixar essa costura exposta. A gente pode também optar por fazer 2 capas e no final da costura colar essa outra capa e aí a gente não tem a costura exposta. A gente tem também, por exemplo, 2 opções experimentais, ó. Essa é só para apresentar a vocês possibilidades de papéis que vocês podem usar. Aqui nesse, por exemplo, eu usei papel de pão, né? Estava querendo experimentar e reaproveitei esse material. E aqui eu queria fazer um caderno bem flexível e experimentei fazer com tecido. Então, peguei um tecido, fiz a capa, fiz aqui, juntei vários papéis que eu tinha guardado e fiquei com essa opção de caderno aqui. Depois que vocês aprenderem a técnica, o demais é imaginação e mãos à obra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês produzam os seus cadernos aí na sua casa. Um beijo. É isso. Até mais.